Olá, seja bem-vindo a bordo. Aperte os cintos e vamos explorar o nosso trajeto até Ponta Grossa, que fica a 162 quilômetros aqui de Guarapuava. Além de ser conhecida pelos apelidos carinhosos e alguns trocadilhos infames, é a cidade onde boa parte da minha família, por parte de mãe, nasceu e vive lá. Inclusive ela, Dona Rita, tem suas origens nessa cidade. Eu também passei bons momentos da minha infância, sempre em visita aos meus avós, a Erzamir de Quadros Ficker e Carlos César Ficker, juntamente, claro, com os tios, tias, primos e primas. No ano de 2000 eu cheguei a morar nessa cidade, mais precisamente no núcleo 31 de março, que é um dos primeiros de Ponta Grossa. Apesar de eu ter morado lá e ter visitado muitas vezes, essa é a primeira vez que eu fui com o modo explorador ligado. Então a gente decidiu ir para lá, saímos durante a manhã numa estrada tranquila e agora sem pedágios por enquanto. Chegando lá na hora do almoço, ao chegar, claro, almoçamos e já tratamos de encontrar um hotel onde a gente pudesse se hospedar, que foi o Hotel Casimiro. O Hotel Casimiro fica logo ao centro da cidade, próximo ao terminal, às praças. Um bom hotel, que também tem bons quartos, bem localizado, um ambiente agradável e livre de qualquer problema que eu possa reclamar ou lembrar aqui nesse momento. Os quartos são amplos, com um bom chuveiro, com ar-condicionado, tem TV a cabo, Wi-Fi, uma boa receptividade, além de servirem um café da manhã excelente. A gente fez o check-in então e fomos ao nosso passeio. Nosso primeiro destino estava a poucos metros dali e era a Estação Saudade, ou também conhecida como Estação Roxo de Rodrigues, ou também Estação São Paulo Rio Grande. A estação de Ponta Grossa, que foi construída no ano de 1900 para atender a demanda da movimentação de trens de carga e de passageiros dos trilhos da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que alcançaram a cidade de Ponta Grossa. A estação teve muitos marcos históricos ao longo de sua existência, como, por exemplo, em 1916, quando a estação recebeu Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, com destino ao Rio de Janeiro. Em 1930, recebeu Getúlio Vargas, se tornando a sede da Revolução de 30, onde ele foi nomeado presidente da República e permaneceu por quase um dia e uma noite nessa estação antes de seguir para o Rio de Janeiro, sendo então a primeira sede do governo Vargas. Ela foi desativada nos anos 80 e já foi biblioteca pública e por muitos anos ficou praticamente abandonada, inclusive vandalizada, e foi palco de tráfico de drogas na cidade. Porém, 120 anos depois da primeira viagem de trem em Ponta Grossa, o prédio foi restaurado pelo sistema Fecomércio Sesc-Senac em parceria com a prefeitura da cidade, recebendo inclusive o apoio da população. A Unidade Cultural Sesc Estação Saudade recebe a população com programação cultural variada, incluindo ações de cinema, música, teatro, dança, biblioteca, exposições, museu, além de cursos de qualificação profissional na área de gastronomia e hospitalidade. E também o Café Escola da Estação Saudade. Mas, para mim, o principal chamativo do ponto turístico é o Museu da Ferrovia que você está vendo. Meu bisavô costumava trabalhar nessa estação. Em 16 de dezembro de 1899, nascia uma nova estação, a Estação Ponta Grossa. Com ela, nascia também a promessa de progresso. 2 semanas depois, a estação terminou. Estação Roxo de Rodrigues, em homenagem ao então presidente da Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande do Sul. A estação funcionava. Outro ponto ainda relacionado à ferrovia fica ali a poucos metros do outro lado da praça, onde ainda existe uma locomotiva a vapor na frente da Casa da Memória.
Essa locomotiva está na minha memória desde que eu era criança e é bom ver que hoje ela está restaurada e bem cuidada. Tenho muitas boas lembranças e fotos antigas dela ainda que estão na minha mente e também nos álbuns de família. O passeio seguiu, visitamos algumas pessoas, fomos até alguns pontos turísticos próximos ali do centro, caminhamos bastante no calçadão, vimos a guarda municipal funcionando e de repente a noite chegou. Voltamos então para o hotel, jantamos, eu pedi um lanche lá, descansamos, porque o nosso principal destino nos esperava no outro dia. Pela manhã, após um café muito bom, fomos até o Lago Olarias, que é um point da galera fitness por lá, com um amplo espaço para caminhadas, para quem anda de patins, roller, tem academias ao ar livre e também com um passeio ciclístico, onde algumas empresas, como a PG Triciclos e Bicicletas, elas alugam esses equipamentos para quem quer fazer um passeio agradável ao redor do lago, como aconteceu aí. Claro que depois do almoço foi a hora de pegar a estrada em direção a Itaiacoca, que fica a quase 38 quilômetros aproximadamente do centro de Ponta Grossa. Depois de ter comprado os ingressos pelo site garantindo o horário da visitação, a gente chegou então a um dos lugares mais lindos que eu já estive em toda a minha vida, o Buraco do Padre. Esse parque é um patrimônio geológico do Paraná. Fica localizado no Parque Nacional dos Campos Gerais e relativamente é próximo ao Parque Estadual de Vila Velha, que também é um dos destinos que eu quero ir. Ambos os lugares ganharam destaque nacional após serem selecionados entre muitos outros para as gravações de uma novela, a novela Gênesis, da emissora Rede Record. E não é para menos. A trilha do Buraco do Padre e a Furna e os outros pontos próximos ali são espetaculares. O Parque do Buraco do Padre oferece muitas opções de compras para quem quer levar uma lembrancinha e chegando lá você é totalmente guiado por vários monitores, vários guias, além de contar com um ônibus que leva da central dos visitantes até o início da trilha. A trilha, que por sua vez é acessível a pessoas com deficiência física, desde a entrada até o interior da Furna, ou seja, todo mundo pode ter essa experiência que eu descrevo como magnífica. Mas muita gente se pergunta por que Buraco do Padre? Talvez alguns, assim como nós, antes de termos uma boa explicação dos monitores sobre esse assunto, não façam ideia do porquê desse nome. Alguns até maliciam, afinal, o Buraco do Padre, de Ponta Grossa, está bem perto da Fenda da Freira. Mas, brincadeiras à parte, no século XVIII, os tropeiros que passavam por ali, pelos Campos Gerais, eles identificaram esse lugar por ser um refúgio de meditação e orações dos padres jesuítas que passavam por ali. E por ser uma furna, devido à ação da água ao longo dos milhares de anos, ela se transformou então num buraco enorme e acabou ficando conhecido então como o Buraco dos Padres jesuítas. E por uma questão comercial, depois foi passado para o singular, o Buraco do Padre. Agora, a Fenda da Freira, que infelizmente a gente não visitou nessa viagem, fica na mesma região e tem esse nome simplesmente para acompanhar o padre. O lugar é, como eu já falei, espetacular e como opção para quem fez a primeira parada no interior da Furna, é possível seguir uma trilha então acima, de média dificuldade, até o topo do buraco, onde existem mirantes de tirar o fôlego.
Uma vista incrível dos Campos Gerais nesse vale aí. Mas para quem adquiriu a Mega Revoada, é possível também retornar de tirolesa por sobre a Furna, diretamente até o início da trilha. Mas para quem quer voltar a pé, em meio aos desafios, também existem algumas outras cachoeiras e grutas no caminho que vale a pena conferir. Quando chegamos então ao ponto inicial, um ônibus nos levou até a central de visitantes, a gente pegou o carro e seguimos viagem com o pé na estrada de volta a Guarapuava, já ansiosos pelos próximos destinos.